Bom, uma boa tarde, boa noite, pessoal. Estou falando aqui de Porto Alegre. Eu vim aqui participar do Fórum Social Mundial e cruzei aqui com um congestionamento que mostra que São Paulo não está mais sozinho na relação das grandes capitais congestionadas. Bom, um dos temas centrais que nós temos hoje é a questão da digitalização das empresas, agora tem o 5G, é um conjunto de fatores que vai fazer diferença entre os países que vão ganhar autonomia tecnológica nas próximas décadas, aqueles que já são potências e aqueles que vão perder o bonde. Os nossos entrevistados de hoje participam da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, a BDI, foi criada alguns anos atrás e no começo com um grande desafio de ser um centro setorial em que as empresas se juntariam para discutir os seus problemas tecnológicos e depois se usaria FINEP e tudo mais para poder resolver aquelas questões setoriais tecnológicas mais relevantes aí. Bom, vou chamar os nossos convidados. Nós vamos ter os nossos convidados sempre aqui, o João Furtado e o Sérgio Léo, e o Rogério Araújo, o Jackson de Tone, especialistas aí no tema, que vão ser os nossos entrevistados e nos explicar um pouquinho o estágio atual de digitalização das empresas brasileiras. Eu vou começar com o Jackson. Jackson, você podia fazer uma exposição sobre a situação atual do país nessa área? Uhum. Boa tarde, Nassif, Sérgio, João e meu colega Rogério. Prazer estar aqui com vocês, debatendo essas questões. De fato, a BDI, né, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela foi criada no final de 2004, início de 2005, para compor esse ecossistema, às vezes complexo, né, grande, extenso, de apoio à modernização industrial, inovação, à ciência e tecnologia aí, do governo federal e suas organizações, né? O que nós temos priorizado nos últimos anos na agência, né, por orientação do nosso Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Ministério da Economia e que tem participação de outros ministérios e também do setor privado, é apoiar a produção de políticas públicas, né, através de protótipos, de projetos piloto, de experiências, né, na transformação digital das empresas, né? E, para resumir, o que a gente vê hoje é que existe uma grande tendência de busca de tecnologias que a gente chama de tecnologias centrais, né, ou de tecnologias habilitadoras para a transformação digital, por exemplo, reconhecimento de voz, análise de dados, de tecnologia 3D, sensores, atuadores, enfim, toda uma família enorme de dispositivos, né? Mas existe uma dificuldade de acesso muito grande. E essa dificuldade de acesso tem várias razões, né? A primeira delas é o preço. Essas tecnologias, a maioria delas, se não todas, estão protegidas por propriedade industrial, propriedade intelectual, né? Para fazer um smartphone, você precisa de 300, 400 patentes, 200 estão na mão da Microsoft, né? Para fazer uma rede de 5G, você precisa de centenas de patentes, e o Brasil transfere aí, pelos números lá da balança de pagamentos do Ministério da Economia para o exterior, por volta de 5 bilhões por ano só em pagamento de royalties, né? Na área da indústria. Então, a primeira dificuldade é o preço disso, né? A segunda dificuldade é mão de obra, qualificação, né? Técnicos nas empresas, e aí todos os portes, né? As menores sofrem mais, com certeza. Ter pessoas qualificadas para poder manejar, manipular essas tecnologias. E, por último, uma grande dificuldade, que são condições externas às empresas, que é o mercado, né? O mercado brasileiro, ele ainda é muito concentrado, né, pela nossa pirâmide de renda. Isso não afeta só a área tecnológica, mas todas as áreas, e ele ainda não tem uma escala suficientemente boa para que haja uma produção em massa, etc. Essas dificuldades também são acrescentadas por outras, né? Linhas de crédito, problemas no nosso sistema de formação de pesquisadores e cientistas, né? O nosso sistema
de qualificação de pessoal no lado público, aí tem sempre uma demanda reprimida muito grande. Essas tecnologias, por outro lado, elas têm uma dimensão complexa, porque muitas delas, automatizando tarefas repetitivas e pouco complexas, elas geram, num primeiro momento, uma mudança no mercado de trabalho, né? Um certo desemprego tecnológico, ainda que eu acho que esse não é o nosso problema essencial no Brasil, diferente de países da Europa, que tem uma maturidade econômica mais avançada, né? E, para terminar, tem uma cultura ruim no Brasil, digamos assim, num certo nível empresarial, de um certo deslumbramento com esses gadgets tecnológicos, né? Com esses dispositivos, né? Vou dar um exemplo, robôs, né? Todo mundo acha que a sua empresa ficaria melhor com um robô. E muitas vezes não se trata de ter a tecnologia de ponta lá na área de fronteira, muitas vezes só arrumando o layout da empresa, você obtém ganhos de produtividade muito grandes. Então, a ABDI, junto com outras instituições, o SEBRAE e outras, desenvolve vários projetos para ajudar as pequenas e médias empresas, especialmente, em modernização tecnológica, mas com esse conceito de tecnologia muito pragmático, né? muito voltado à nossa realidade. Perfeito. Bom, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: eu estive algum tempo atrás lá em Montreal, e o governo de Montreal fazendo uma campanha para atrair desenvolvedores do mundo inteiro com propostas, com projetos. Quando a gente vai hoje no Porto Digital, em Recife, parte relevante daquelas pessoas formadas lá prestando serviços, home office, obviamente, a empresas estrangeiras. Como é que está sendo a retenção desses quadros tecnológicos aqui no Brasil, Rogério? Sabe o que está assim? Desculpa, eu não tinha ativado o som. Nassif, a questão de retenção dos quadros tecnológicos do pessoal depende muito de como se avança o investimento produtivo nessas áreas de digitalização no país, né? Como o Jackson bem falou, a gente ainda tem que muito avançar. A BD vem trabalhando com isso, tá? Em termos de tentar induzir tanto as empresas focadas na digitalização, como também a importância da qualificação desses trabalhadores com foco no processo de transformação digital. Enfim, o que acontece? Se a gente forma um quadro profissional focado na transformação digital, e se ele não tem oportunidade no país, naturalmente ele vai embora, vai para outro país. Por outro lado, se a gente capacita esse quadro profissional no país para um processo de transformação digital e, ao mesmo tempo, a gente induz um investimento privado voltado para isso, naturalmente a gente vai começar a reter esses quadros dentro do país. Aí é um círculo virtuoso do processo. Você está sem som, Nassif. Se a gente fosse situar 3 ou 4 setores prioritários de tecnologia, aqueles setores matadores aí de tecnologia, quais que seriam eles, Jackson? Olha, Nassif, a gente fez uma pesquisa agora, existe no governo federal um núcleo chamado Núcleo de Inteligência em Propriedade Industrial, NIP, que reúne, obviamente, o NPI, né, que é a agência governamental que trata do registro aí de marcas, patentes e cuida dessa área, e os técnicos que trabalham nisso lá no Ministério da Economia, a BDI. E nós identificamos que houve um crescimento muito grande de patentes, basicamente de não residentes, né, pessoal que mora fora do país, grandes empresas, na área de inteligência artificial aplicada a máquinas e equipamentos, né? Especialmente a partir de 2009, 2010, esse número começou a crescer muito, passou de 100 patentes por ano para 500, 600 patentes aí no final do estudo que a gente fez. Tá disponível, o pessoal só digita lá BDI, estudo de propriedade intelectual, vai achar. E nós chegamos à conclusão, com algumas hipóteses ainda que precisam ser testadas, né?
Uma coisa é o movimento mundial, né? O mundo inteiro está pesquisando esse tipo de tecnologia, né? E aí não tem uma central, mas o que a gente chama de tecnologias mais habilitadoras, né? Sensores, autuadores, dispositivos de conectividade, interface com o usuário, tecnologia 3D, inteligência artificial, sistemas de localização, análise de dados, enfim, tem várias, né? Mas essa pesquisa demonstrou que é provável, por exemplo, que os leilões de 5G, né, tenham antecipado o movimento dos grandes fornecedores internacionais para proteger as suas marcas, né, para proteger os seus equipamentos e serviços, seja uma das causas, né? A outra é que é uma tendência mundial, o Brasil tem, evidentemente, ligações e está conectado a várias cadeias globais. Existe também um efeito de uma certa eficiência regulatória do próprio INPI. O registro, por exemplo, de programas de computador, a partir de 2017, ele é feito por autodeclaração e totalmente automatizado, né? O que simplifica e cria um incentivo para o registro, e tem crescido 20% ao ano, de programas de computador desde 2017. E a pesquisa nossa demonstrou uma ênfase muito grande em equipamentos médicos, né? Software, por exemplo, que identifica diagnóstico para câncer de mama ou diagnóstico de imagem com milhares e milhares de testes, quer dizer, um algoritmo que treinou e foi sofisticado para ter um grau de assertividade de 90%, 95%. Então, a área das health techs, né, das empresas tecnológicas de medicina, também mostrou presença nessa pesquisa. Outro setor, agricultura, uma parte da agricultura brasileira, essa mais conectada com o exterior, né, commodities de exportação, está sendo muito automatizada, mecanismos de busca, sensores que identificam, por exemplo, o grau o estágio de produção de uma determinada fruta ou produto agrícola para colheita, ou a hora exata de abate, né, para otimizar a produção. E uma outra hipótese também é que existe uma atração natural do mercado brasileiro. Embora a nossa renda seja muito concentrada, né, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, e com influência regional muito grande, e com cadeias produtivas, algumas ilhas, né, bastante sofisticadas em setor aeronáutico, extração de petróleo, alguns serviços de TI extremamente sofisticados, competitivos a nível internacional. Então, existem algumas hipóteses que explicam por que nos últimos 6, 7 anos, essas patentes aumentaram muito, né? Mas é basicamente de não residentes, né? E dos residentes, esses 10% de patentes aí que eu falei, hoje 500, 600, eu estou me referindo só à inteligência artificial, que é uma das tecnologias que você disse matadora, chave. Ela é pervasiva, ela é transversal, ela está em todos os lugares, né? Desde o TCU, que usa inteligência artificial para fazer varredura de editais de licitação e detectar discrepâncias e focar a auditoria nesses pontos, até diagnóstico de câncer de mama, né? A inteligência artificial vai estar em tudo, inclusive acoplada nas coisas, né? Na internet das coisas. E o que a gente viu é que nos nacionais, isso foi interessante, 6 das 10 mais patenteadoras, né? As fontes de patenteamento de residentes no Brasil, 6 das 10 são universidades públicas. Que legal. Né? Unicamp... Unicamp no topo, né? Sim. A USP, por exemplo, tem um produto que virou ícone, né? O Vonal Flash, né? Não sei se vocês conhecem, mas o 90% dos royalties que a Unicamp, que a USP ganha todo ano, que é por volta de 3,5 milhões, vem desse medicamento feito lá pela Faculdade de Farmácia durante 15 anos de pesquisa em parceria com uma empresa privada. E é um remédio para náuseas e enjoos, Nassif. Rapaz, é o único remédio que se equivale ao pantoprazol. A minha mulher usa. Sim, porque ele tem um destaque, ele por algum motivo tem, né? Ele não causa efeitos colaterais, sono especialmente, né? Mas fica interessante, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a IBM, nos Estados Unidos, só o ano passado, fez 9 mil
patentes, depositou 9 mil patentes, né, no USPTO, lá, que é a agência deles, né? A Samsung, 8 mil e poucos, né? Aqui no Brasil, quando a gente tem 20, 10, 30 patentes de uma universidade, já dá pulos de alegria, né? Agora, Jackson, você e o Rogério participaram aí desse estudo que é muito interessante. Ele mostra que, por exemplo, visão computacional é o que mais provoca patente, depois vem métodos de controle, depois vem um negócio aí que eu não tenho ideia do que seja, eu queria que vocês explicassem para a gente, que é inteligência artificial distribuída. Eu tenho uma ideia do que pode ser, mas eu gostaria que vocês falassem disso. E queria que você falasse também, você e o Rogério, de uma outra coisa que você falou, que o número de brasileiros com patente é pequeno, proporcionalmente, mas é o segundo maior, segundo o estudo, né? Primeiro vem os Estados Unidos, com as empresas de lá, e depois vem o Brasil. E eu estava olhando assim que você falou que os brasileiros são 10% do total, mas em 2019, que é o último ano do estudo, eles chegaram a quase um quarto do total. Você acha que é uma tendência a aumentar a presença brasileira nessas patentes tem algum setor, além dessa medicina que você falou, que seja promissor? Mas primeiro me explica essa inteligência artificial distribuída, até para poder fazer umas outras perguntas aí. O Sérgio, inteligência artificial distribuída, de fato, eu não sei o que é. Rogério, sabe, Rogério? De fato, eu não sei. Imagino que seja um tipo de inteligência artificial que tem vários usos ou aplicações, enfim. Rogério levantou a mão aí. Tá. É porque eu estou aqui, Sérgio. Realmente, assim, de bate-pronto, eu não saberia responder, mas como eu tenho duas telas aqui, eu já comecei a buscar o termo, né? Enfim, é porque é um termo muito técnico, né? Assim, nos campos ali da concessão de patentes. Mas a inteligência artificial distribuída, ela é também conhecida como a inteligência artificial descentralizada, com um enfoque diferente da inteligência tradicional, né? Artificial tradicional. Tenta dividir um problema em problemas pequenos e mais simples. Então, ele vai dividindo o problema em vários slots, né? Pequenos, para tentar achar uma solução. Então, é um termo técnico mesmo, muito técnico, esse campo. Para trabalhar com muito volume de dados, provavelmente muitas demandas, né, dos sistemas operacionais. E aí, o Sérgio, se o Jackson me permite, que você bem observou que o Brasil é o segundo colocado, né, no pedido de patentes, né, atrás dos Estados Unidos, né? Enfim, o que a gente tem que... pode ir. E aparentemente cresceu aí mais recentemente, né? Isso. Sim. Isso. O que acontece? A gente tem que ver um movimento de crescimento, que é positivo, tem que ver o movimento de um grande desafio que ainda tem, apesar desse crescimento ainda a gente tem que avançar muito, e temos que ver também, pelos números, a questão dos residentes e não residentes, né? Os não residentes, aí tem os Estados Unidos, tem o Japão, como você bem observou, e os residentes com o Brasil, que pegou o segundo lugar, tá? Os não residentes é o registro de patentes que são desenvolvidas fora, aqui no Brasil, para proteger sua tecnologia e difundir essa tecnologia, provavelmente aqui no país. Ok. Se for para um movimento de difusão, é favorável, né? Desde que esse movimento de difusão também ele faça com que haja outros desenvolvimentos, outras inovações. Já olhando para o Brasil, para os residentes, aí a gente vê as participações também, né? A gente tem muita participação das universidades, como o Jacques bem falou, né? Como a gente fazer com que esse desenvolvimento que é feito nas universidades chegue no setor privado, isso é muito importante. E a gente tem o desenvolvimento em alguns setores específicos, seja na área de saúde, tá? Seja em setores mais horizontais de máquinas e equipamentos, né? Enfim. Então, resumindo, é positivo o avanço, mas tem um grande desafio ainda pela frente, né? Agora, Nassif, se me permite, é importante dizer o seguinte, o nível de patentes, né, marcas ou desenhos industriais, ou, sei lá, circuitos integrados, ou programas de computador que o país tem,
ele acontece muito em função do quanto ele investe em ciência, tecnologia e inovação, né? Tanto o setor privado quanto o setor público. Então, se o patenteamento de um produto, de uma invenção, garante uma proteção que vai oferir royalties e vai proteger o mercado, pelo menos durante 20 anos, ele também é consequência, né, de um processo de maturidade industrial. Países mais desenvolvidos registram mais patentes, concentram mais inovação, investem mais em CTI, países menos desenvolvidos, exatamente o contrário, né? E é uma armadilha, né? Porque isso cria uma certa, um certo enclausuramento por exemplo, o caso das Big Techs, né? Essas grandes empresas, Google, Amazon, Microsoft, etc. A própria OCDE hoje propõe uma taxação de 30%, que não é nem arrecadatória, mais regulatória, para poder manejar um pouco o grau de domínio do mercado e de influência dessas grandes empresas, né? Eu tenho uma dúvida aqui em relação a algumas empresas brasileiras que se destacaram, conseguiram sobreviver nesse mercado. Qual o grau de pesquisa que elas têm? Uma é a Intelbras, aí, que nessa área de segurança, aí, tudo quanto é casa, aí tem apartamento, tem equipamento da Intelbras. Outra é a Positivo, que comprou aquele notebook da Sanyo, que era uma graça, um notebook lá. E o terceiro é uma empresa aqui de São Paulo, é uma empresa que vende todo tipo de produto de informática. Eu tenho para mim que eles compram na China isso aí e revendem. Esqueci o nome agora aqui, mas tudo quanto é teclado. O que tem de pesquisa efetiva mesmo aqui nessa área eletrônica, nessa área de informática, de empresas brasileiras? Tem alguma que faz uma pesquisa original e tudo, não? Rogério. Eu, de bate-pronto, não tenho conhecimento, tá? Olha mas... Na pesquisa nossa apareceu a maioria estrangeiras, né? Isso, Samsung, né? Qualcomm, Nissan, né? Agora tem Embraer, Samsung. Né? Tem Embraer, né? Tem Embraer. Embraer, Embrapa, Petrobras, as universidades federais, as 3 estaduais paulistas, etc., sempre vão aparecer em qualquer tipo de estatística. Tá. E também teve aquela empresa de saúde, que se você ouviu o podcast, o Sérgio Léo? Não. Então, eu sugiro... sim, vocês fizeram com uma empresa de saúde pequenininha que trabalhou com a questão de olhos, né? De identificação de doenças associadas à retina, né? Tudo do olho. Eu sugiro até os ouvintes, os telespectadores a ouvir o podcast depois, que a primeira parte dele, que é muito interessante o depoimento dele, né? Ele vai falando os motivos por que ele focou nesse desenvolvimento da inteligência artificial, porque ele acha importante pedir a patente, né? Porque ele poderia optar pelo segredo industrial, né? E os ganhos que ele espera ter, né? Então, eu acho interessante depois os telespectadores ouvirem, né? Eu vou botar para o pessoal que está nos acompanhando aí pela transmissão direta, eu vou botar o link aqui nos comentários. Depois a gente bota no YouTube também. Legal. Tá. E a questão da área da saúde, ela é muito relevante, né? Ainda mais esse tempo aí da pandemia, ou pós-pandemia, enfim, desse momento que estamos vivenciando, o quanto é importante a gente desenvolver a área de saúde e é importante também conectado com essas novas tecnologias, né? Então, por exemplo, lá em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, tem muitas pesquisas voltadas para a área de saúde. São Paulo tem uma tradição, USP tem tradição, Unicamp. Mas aí a gente vê que o ponto central é que você tem um grande comprador central, que é o SUS. Quando você vai para a área de petróleo, você tem pesquisas ótimas em várias áreas lá, mas você tem um grande comprador, que é a Petrobras. Ou seja, aqui no Brasil, os mercados que são promissores são aqueles que já têm o setor público como grande comprador. Sem isso, você não tem muito espaço para desenvolvimento de tecnologia autônoma. Estou certo ou estou exagerando? Está absolutamente certo, né? Compras públicas movimentam qualquer estratégia de desenvolvimento industrial em qualquer país. E em países com a situação do Brasil, né, com uma diversidade, uma desigualdade de renda e regional muito grande, a presença do Estado
evidentemente estratégica, né? Você falou 3 setores: saúde, Petrobras, mas tem vários, né? Nós temos muitas políticas, quer dizer, hoje nem tanto, mas já tivemos muitas políticas de incentivo a própria, essa lei de licitações, Nassif, é a 14.133, né? Que juntou várias leis e foi homologada, se não me engano, em junho ou maio do ano passado, e levou 15 anos para ser discutida no Congresso. Ela tem dispositivos que favorecem pequenas e médias empresas, né? Dão uma espécie de sobrepreço, que favorecem fornecedores do Estado com inovação, quer dizer, os que entregam um produto resultado de inovação, mediante uma fiscalização, etc., tem um preço melhor, e isso vai alavancar muitos setores, né? O grande problema é o seguinte: o que acontece muito na área de defesa, né? As grandes encomendas públicas, elas estão sujeitas aí à instabilidade política, né? À mudança de prioridades, ao ciclo eleitoral. E muitas vezes a cadeia produtiva é muito longa, e o tempo de produção também passa um governo, passa 2 governos, e há uma certa instabilidade, muitas vezes, um quadro um pouco volátil, e isso afeta a produção, né? O João sabe bem disso. Um empresário trabalha muito com expectativas. Se ele vai investir milhões de dólares numa cadeia produtiva que vai levar 10 anos para amadurecer, e ele vai passar por 3, 4 governos, e ele depende 80% do seu faturamento de uma compra governamental, esse é um cálculo complexo, né? Um cenário complexo para desenhar em relação ao futuro. E isso, muitas vezes, paralisa o investimento, né? Esse cenário de insegurança institucional. Mas isso não é um problema conjuntural, eu diria que é um problema estrutural. Isso, né, vem de longo tempo no Brasil e em outros países também. Aliás, Jackson, vocês na BDI também tem um outro estudo que falava da aplicação, da digitalização, mostrava que também ainda tem muito que avançar nessa área de digitalização de empresas, né? E constataram que, em geral, as empresas que adotam processos digitais buscam mais para aumentar a eficiência da parte quase burocrática, né? da empresa para dentro, e menos incorporar nos produtos, né? Como é que pode? Vocês veem algum caminho para mudar essa tendência, para os produtos brasileiros começarem a incorporar? Tem a ver um pouco com essa discussão de patentes que você está levantando aí, de pesquisa, etc. Rogério, você quer falar? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, Sérgio. Você está falando o uso dessas tecnologias para porteira para dentro, né? Vocês têm umas pesquisas que eu vi relativamente recentes que mostram que quando as empresas brasileiras adotam a digitalização, elas vão mais para aumentar a eficiência de processos, de gerência, de administração de estoque, esse tipo de coisa, e pensar no produto de uma maneira mais digital, incorporar processos digitais nos produtos, aí já não é tão prioritário, o pessoal não fica tão interessado, né? Pois é, Sérgio, assim, enfim, essa questão da digitalização, né, da transformação digital, é um fenômeno relativamente recente, né? Sim, se a gente considerar em termos históricos, seja no Brasil, mais recente ainda, seja no mundo. O que eu vejo? A gente tem 2 movimentos aí. O primeiro movimento, e que a gente tem sérios problemas de eficiência, de produtividade nas empresas brasileiras, né? Como a gente aumentar a eficiência, como aumentar a produtividade, e foi na fala inicial do Jackson, aqui, da transmissão, né? Que às vezes é uma questão de layout, que é uma questão isso, aquilo, e vai. E a digitalização, ela vem ajudando, sim, das empresas que elas implementam de uma forma organizada, esse processo de digitalização, ao seu aumento de eficiência e de produtividade. Agora, quando chegamos no desenvolvimento do produto em si, temos muito que avançar ainda, eu concordo com você. Não temos muitos produtos ainda no mercado que incorporem esse tipo de situação, mas está chegando. Por que está chegando? A gente tem essa questão do 5G, por exemplo. O 5G é uma tecnologia habilitadora. Ela sendo uma tecnologia habilitadora, ela vai habilitar outros tipos de desenvolvimento. Se você pegar um veículo, por exemplo,
né? Esses veículos semi-autônomos, enfim, ou que tem várias funções, né? Você precisa, além de uma conexão rápida de 5G, você precisa de processos mais automatizados que usam inteligência artificial. Quando você vai para um procedimento médico também, você vai usando cada vez equipamentos que usam inteligência artificial. A indústria brasileira chegar a esse ponto tem muito a fazer ainda. É um desafio. É um desafio não só a questão quando a gente fala da inovação como um todo, né? Mas também inovação nessas tecnologias emergentes e disruptivas também, entendeu? Tem alguma linha do governo de apoio para esse tipo de coisa, para as empresas buscarem investir, atuar nessa incorporação de tecnologia digital nos produtos? Tem muitos programas, quer dizer, tem vários programas da FINEP, da Embrapi, esse programa da BDI, que pode ser encontrado lá no site, trabalha já com várias empresas, mas numa escala reduzida, porque a agência ela é mais prototipadora do que pelo seu tamanho, do que o SEBRAE tem alguns programas, a CNI, através do sistema de escolas do Senai, né, tem apoiado isso. Talvez o que falte é uma coordenação um pouco maior dentro do governo e com o setor privado. Vários estados, São Paulo, Santa Catarina, Minas, têm programas, mas diante da demanda, Sérgio, os programas eles atendem poucas empresas, né? Eu estou vendo aqui a pesquisa da BDI, né, sobre pequenas e médias empresas na transformação digital, e as respostas dos empresários sobre por que eles não adotam, ou quais são as dificuldades: falta de recursos, que é caro, né? 38%, dificuldade de conseguir pessoas qualificadas, 14%, dificuldade de compreender e organizar prioridades para esse investimento, 13%, falta de estratégia, 11%, falta de tecnologias básicas, 10%. É compreensível que a empresa comece a automatizar o seu almoxarifado, sua área de compras, o seu jurídico, a sua gestão de RH, porque é até mais barato e as tecnologias são mais disponíveis, né? Difícil é automatizar, é fim mesmo, né? Porque... Jackson, aí que eu entro com uma dúvida. Você pega, por exemplo, o Uber. O Uber desenvolveu lá o seu sistema de captação aí de viagens de automóvel e saiu na frente, tem acho que 25%, 30% ele cobra do motorista. Na minha cidade, lá em Poços de Caldas, a última vez que eu fui lá, uma rapaziada desenvolveu um sistema similar, obviamente uma cidade de 140 mil habitantes, aí ao contrário de... E daí, eles ofereceram lá para um grupo de motoristas, hoje tem 600 motoristas, cada qual paga R$100 por mês e leva integralmente a corrida. Eu vejo também em alguns lugares pessoas do MST com comidas orgânicas aí podendo distribuir através de aplicativos. Quer dizer, hoje, com o avanço, digamos, da formação de técnicos, com as estruturas públicas, seria possível montar um baita serviço para a incorporação, digamos, de todos esses setores em produtos públicos ou estaduais, ou seja lá o que for, fugindo da armadilha das big techs, das grandes empresas aí, ou o sistema de patente pode amarrar um pouco esse desenvolvimento? O Nassif, hoje a gente discute muito esse domínio dos algoritmos, né? Um dia você vai trabalhar para um algoritmo, né? Hoje em dia eu acho que já tem muita gente trabalhando sem se dar conta. Mas tem um lado bom dessa revolução tecnológica, né? De conectividade, de digitalização que o mundo inteiro vive. É porque as tecnologias elas se tornam acessíveis. Quer dizer, se você tem uma rede de pessoas com um smartphone e uma penca de aplicativos, muitos gratuitos, né? Você pode criar soluções cooperativas, soluções sociais, com inovação social, com articulação de atores locais, poder público, poder privado, sociedade civil, não estatal. Esse exemplo que você deu de Poços de Caldas é emblemático, né? É emblemático.
O que precisa, talvez, é protagonismo, é vontade, liderança, alguém puxar isso, porque em qualquer lugar que você olhe, a tecnologia ajuda as comunidades locais a criativamente e inventivamente resolverem problemas práticos, né? Por exemplo, o preço da gasolina, né? Eu moro num condomínio aqui em Brasília, esses dias estava discutindo no grupo de WhatsApp do condomínio. Vamos organizar um sistema de carona solidária. Carona solidária, né? Eu moro aqui na periferia de Brasília, um deslocamento pendular, plano piloto, periferia, por que não organizar um sistema de carona solidária? Olha a economia que as pessoas teriam com isso, né? Mas, de novo, qualquer solução coletiva implica em liderança, estratégia e disposição para cooperar, né? As pessoas têm que aprender a cooperar e competir menos, né? Tá. João. O João está muito quieto. Tá. Eu já tinha levantado a mão 3 vezes, mas a capacidade do Léo de pular na minha frente é uma coisa impressionante. Jornalista, né? Não, jornalista de banqueiro, né? Está sempre na frente, né? Eu ia fazer uma observação da primeira resposta que o Jackson colocou, que eu acho muito importante, que é a diferença entre uma estratégia baseada no fanatismo tecnológico, o gadget, o robô, esse conceito pirotécnico da indústria 4.0, quando mais de metade da indústria brasileira não utiliza 3 tecnologias industriais digitais básicas. Então, Tony, eu acho que essa tua observação é uma observação da maior importância, porque isso nos permite pensar em programas de extensionismo, de difusão massificada de tecnologia, que é muito mais importante do que, para fazer uma imagem, o SUS é muito importante, é mais importante do que o grande especialista do Einstein ou do Sírio-Libanês, porque o SUS salva centenas de milhares de vidas, não salva apenas uma vida de alguém que tem muito dinheiro. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, que eu acho que está relacionada com isso também, é... vocês comentaram sobre o ranking de patentes. O extraordinário do Brasil não é o fato de que as universidades fazem patentes. O extraordinário do Brasil é que as empresas não fazem patentes. Em nenhum país do mundo, universidades fazem mais patentes do que empresas. No Brasil, não é que as universidades fazem muitas patentes, é que as empresas não fazem patentes. E este é o problema que nós temos que discutir. E é por isso que eu ligo as duas questões, que é, ao invés de nós abraçarmos um fanatismo tecnológico voltado para uma indústria 4.0, que é uma miragem, nós devíamos nos encarregar de fazer uma massiva difusão de tecnologias básicas que permitam centenas de milhares de empresas industriais, comerciais e de serviços começarem a se conectar às novas realidades. Então, acho que as observações que vocês fizeram, elas são muito úteis nessa direção. E acho que elas nos ajudam a definir políticas públicas que não são as políticas públicas para a elite, são as políticas públicas para a massa de empresas. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Olha só, João, perfeito. Tem até um programa chamado Brasil Mais, que está rodando há alguns anos, ele trocou um pouco de configuração, mas ele procura fazer isso, né? Inclusive com dispositivos autoinstrucionais, né? Onde o empresário, geralmente o pequeno, médio, microempresário, acessa o sistema e consegue saber onde é que está a tecnologia que ele precisa, fazer autodiagnóstico, saber o ponto que está
que está precisando melhoria, né, na área de capital humano, na gestão financeira, na área de vendas, na área de produção também, evidentemente. E muitas vezes é aquilo, é só troca de um layout que pode dar uma pequena revolução na empresa. Fico imaginando se nós tivéssemos, por exemplo, como nós temos o médico de família, né, ou o extensionista rural, né, do sistema das Emateres, se a gente tivesse um extensionista não industrial, mas talvez um extensionista de produtividade, né, alguém que possa visitar as empresas, acompanhar e monitorar e resolver essas pequenas pendências, né, essas pequenas, que às vezes só precisa de acesso a conhecimento, né, porque a motivação já está dada, inclusive pela necessidade de sobrevivência da empresa, que está com gargalos de produção, de venda, de cálculo. Tem muitos empresários que não conseguem calcular o preço do seu produto, que não sabem o custo da sua produção, que não sabem negociar com fornecedores, que não sabem ter uma estratégia de vendas, em qualquer área, comércio, sobretudo, serviços, mas também na indústria. Então, assim, tem vários programas que procuram trabalhar com isso, né? Mas, de novo, a nossa demanda sempre é muito maior do que a capacidade de resolver isso, né? Mas eu concordo, né, que esse deslumbramento, muitas vezes tecnológico, ele é meio até neurotizante, né, obsessivo, ele esconde a realidade, né, ele mascara a realidade. E, de fato, ele é acessível só a uma pequena parte das empresas, todas elas multinacionais, que têm controle do mercado, né? Não é a nossa realidade. Me lembro daquele miolo da indústria que o Davi Kuffer sempre falava, né? Esse é o nosso alvo. Tá. Jorge, a gente teve algumas experiências de política científico-tecnológica, a própria Embrapi foi uma delas. Em algum momento se tentou com a BDI. A BDI ela levantar as prioridades de cada setor para financiamento pelo como é que chama? A fundação aí que financia pela FINEP, tudo. Na sua opinião, desse conjunto de experiências que vieram aí na última década, o que é consistente e que deve ser, num futuro governo, aí, estimulado e acelerado? Ô, Nassif, não saberia te dizer assim, exatamente o nome dos programas, né? Mas posso com certeza apontar as diretrizes do que seria ideal. Nós temos que ter um foco prioritário para pequenas e médias empresas, né? Pequenas e médias empresas, né? Tem que trabalhar com isso, porque são essas que morrem primeiro nas crises, são essas que geram maior quantidade de empregos, que contribuem com um perfil de renda mais descentralizado, democratizado, e que dependem, às vezes, de pequenos avanços tecnológicos. O segundo é programas que articulem apoio técnico com o financiamento, né? Quer dizer, nós temos uma rede de bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, e se agregar mais bancos e agências estaduais de fomento, existem várias funcionando no Brasil, nós precisamos garantir crédito, garantir acesso a recursos para que esses empresários, na maioria super endividados, né, e descapitalizados, tenham condições de acessar recurso financeiro para adquirir essas pequenas tecnologias e melhorias, sem pagar esses juros que são escorchantes, né, abusivos, né, do sistema bancário tradicional, das linhas tradicionais. Por isso que o BNDES é tão importante, né? Uma outra questão que eu colocaria é o seguinte: a gente precisa melhorar nosso planejamento governamental, né? Nosso planejamento estratégico, nosso de médio e longo prazo, e a coordenação de programas dentro do governo com o setor privado e, sobretudo, interfederativo. Quer dizer, precisa botar os grandes estados na mesa, junto com o governo federal, e os grandes municípios, pelo menos as capitais, e ter mais coordenação nas ações, porque há muita sobreposição, Nassif. Você fala com um empresário médio do setor metalúrgico, ele vai dizer o seguinte: olha, eu já recebi visita de 5 órgãos estatais, 3 federais, 2 estaduais, 1 do município, me oferecendo ou a mesma coisa ou um pouco diferente, né? E isso precisa ser coordenado, não é racional. Ainda mais num país que tem crise fiscal permanente como o nosso, pobre, ter uma certa competição de um ofertismo um pouco labiríntico, né? Um pouco cacofônico.
Agora, para ter coordenação, tem que ter planejamento, né? Não existe... Hoje a gente vive um estado de descentralização descoordenada. Cada um faz o que quer, né? E estou exagerando um pouco, claro que não é isso. Não é tão grave assim, mas, sem dúvida, essas três questões são importantes para um futuro aperfeiçoamento do que está aí, né? Eu queria fazer uma perguntinha para o Rogério. Vou criar uma intriga aí, João. Você fica reclamando que eu não deixo você falar. Aí eu fazer. Você falou da indústria 4.0 como uma ilusão, uma quimera. O Rogério acompanha isso de perto. Eu queria saber como você vê esse debate, essa discussão da indústria 4.0 no Brasil. O que é isso exatamente? Qual é o papel dessa ideia, desse conceito, nesse debate que a gente está tendo até aqui sobre a necessidade de uma política industrial um pouco mais coordenada, um pouco mais voltada a um planejamento de médio e longo prazo? Vamos lá. Você está querendo criar intriga mesmo, né? O João parece mal, mas ele é bonzinho. Ele só, é bonzinho, eu conheço o João. Olha só. Questão... Essa é a minha visão, tá, o Sérgio? Não necessariamente da BDI, mas quando a gente fala assim, indústria 4.0, transformação digital, novos desenvolvimentos, enfim, tudo está conectado, né, no fundo, né? E aí a gente tem que vendo, sim, a indústria 4.0 começou ali na Alemanha, que ela pôs esse termo como principal, falando dessa questão da indústria 4.0, aí depois vem a questão do termo da transformação digital, que está muito correlacionado também com esse tema de indústria 4.0, e assim vai. O que importa, basicamente, é o seguinte: como é que o Brasil vai se inserir nesse processo de transformação digital, nessa transformação de cadeias globais de valor que está acontecendo no mundo, né? Quais são as políticas públicas relevantes para a gente induzir essa conexão, se é possível ou não? Quais são as políticas públicas importantes para a gente atacar o nosso principal problema, que é a baixa produtividade, que está concentrada em pequenas e médias empresas, como o Jacques falou, e assim vai. Porque a gente tem, sim, empresas brasileiras com alto grau tecnológico, que estão ali na ponta da pirâmide, né? Que elas talvez vão conectar por si só nesse movimento da indústria 4.0, da transformação digital, mas a gente tem uma grande massa de empresas pequenas e médias que não necessariamente vão se conectar a isso, que precisam, né, de um caminho, de uma indução em relação a isso, seja na questão regulatória, seja numa questão de fomento, e assim vai. Então, aí eu concordo um pouco com o João Furtado, né, João Furtado? A gente falar de tecnologias como salvadoras da pátria do desenvolvimento produtivo brasileiro, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ver a diversidade da indústria brasileira, né, que é de baixa produtividade em muitas empresas, outras têm alta tecnologia, mas como é que a gente faz um movimento coordenado de política pública entre o setor público e o setor privado para que a gente tenha realmente um desenvolvimento produtivo e tecnológico? Eu não sei se é na área... Sérgio, deixa eu só interagir um pouquinho com essa resposta, porque eu acho que tanto o Jackson quanto o Rogério disseram algo que deveria ser inspirador para nós, e sem criar nenhum tipo de debate aqui, está muito alinhado com duas afirmações que o ex-presidente Lula fez na entrevista ontem, que foram muito importantes. Porque eu interpretei a resposta que causou furor nas hostes ciristas, né? Eu interpretei aquelas afirmações como: eu não ficarei refém da política industrial dos campeões. Eu vou fazer uma política para o empreendedorismo, para as pequenas e médias empresas. As pessoas depois caricaturaram com pizzaria e tal, mas é bobagem. Eu acho que o que o ex-presidente Lula disse é um aprendizado importante dos governos anteriores, no sentido de recusar o sequestro da política industrial pelo vértice da pirâmide
que o Rogério acabou de mencionar, e fazer aquilo que o Jackson acabou de mencionar, que é o grande desafio, que é levar o extensionismo tecnológico para a micro, pequena e média empresa. É possível fazer isso. Nós temos condições de fazer isso. Não é algo que está no horizonte da ilusão. Nós temos instrumentos, nós temos instituições, nós temos pessoas, é possível fazer isso. Então, tanto o Jackson quanto o Rogério estão alinhadíssimos nisso. É uma política inclusiva, é uma política de massificar os apoios. Eu estou inteiramente de acordo com vocês, eu ganhei minha tarde com essa convergência que vocês dois colocaram aqui. Ô, João, teoricamente... Deixa eu apontar dois exemplinhos aí de... O Lessa, o Carlos Lessa, do BNDES, ele chegou a pensar nessa questão sistêmica, do desenvolvimento sistêmico. Mas o que me chamou a atenção lá atrás, quando a gente começou com essa bandeira aí de estender a tecnologia para todo mundo, eu levei no meu programa um pessoal que era responsável por um projeto chamado SOS Tecnologia do IPT. O que era o SOS Tecnologia? Uma empresa tinha um pequeno problema tecnológico, chamava o SOS Tecnologia, ia lá a ambulância, resolvia o problema. E eu perguntei para o responsável, falei, mas vem cá, o problema que vocês resolviam era específico de uma empresa ou era geral para o setor? Em geral, geral para o setor em que essa pequena empresa atuava. E o que vocês faziam com esse conhecimento? Vocês multiplicavam? Não tinha estruturas de multiplicação. Então, se você já tem os institutos de pesquisa que já podem trabalhar esses diagnósticos, se tem o sistema SEBRAE e o próprio sistema SESI aí, que é fantástico. Eu lembro na época, pessoal, quando começou essa questão de como que as pequenas empresas... O único setor que tinha um sistema de informação excelente para propagação de tecnologia era um dos criadores de galinha do Grupo Sadia, antes da Sadia virar uma financeira quebrada. Porque eles tinham informação entre eles e descobriam pequenos ajustes, a posição da água, isso e aquilo, que permitiam um ganho de produtividade. Eu lembro até hoje o Nakano, antes de virar um grande monetarista, aí, ele tinha algumas sacadas muito interessantes. Ele fala, se você tem a maior parte da economia de pequenas empresas, pequenos ganhos incrementais nessas empresas têm um impacto na economia equivalente a grandes ganhos nas grandes corporações. Nós tivemos aí o Promimp da Petrobras, se não me engano, aquela lei da microempresa que, em igualdade de condições, até como pequeno... Foi mencionado aqui, não permitia compras de pequena empresa. Ou seja, você tem tudo pronto para uma ação articulada, já tem as organizações, as instituições, ou seja, em termos de organização e tudo, o Brasil é um país avançado. Você pega teoricamente, Nassif, no campo com o MST, que país que pode ter uma organização dessa amarrada a uma Embrapa, por exemplo? Ou seja, é uma questão, como foi colocado aí por vocês, de articulação efetivamente desses organismos, né? Como diz o João. Agora, teoricamente, você até tem uma estrutura já meio que montada para fazer esse trabalho. Eu acho que a BDI, inclusive, tem. Eu acho que, não sei se é a área que vocês atuam dentro da agência, tem esse programa Brasil Mais, que tem SEBRAE, tem um monte de entidades do governo que, teoricamente, faria um pouco esse trabalho de extensionismo, mas num nível, acho que ainda bem mais baixo em termos de transferência de conhecimento, de tecnologia, né? A gente tem a estrutura em pé ali, mais ou menos montada. A questão é como fazer para botar ela para funcionar, né? É isso, o Rogério Jackson. Eu sou suspeito para falar, porque eu, apesar de ser economista, eu acabei fazendo doutorado em ciência política e fui para a área de políticas públicas. Então, eu acho que o nosso grande problema é de governança, de gestão, de planejamento, de coordenação governamental, de ter diretriz, de ter uma administração pública que funcione, né? E uma política sempre baseada em acordos e fóruns de cooperação do setor público com o setor privado. A experiência coreana, europeia, até americana confirmam essa estratégia, né? Mas se abre o IBGE, na Estatística de Educação, e vê a seguinte informação: mais da metade da população brasileira acima de 25 anos não concluiu o ensino fundamental.
Mais da metade da população brasileira acima de 25 anos não concluiu o ensino fundamental. Então, assim, como é que a gente pensa desenvolvimento econômico para um país que tem esse desnível de formação? Claro que a gente não vai rebaixar a nossa política, a situação, mas a gente tem que pensar uma fase de transição, um tipo de estratégia que seja adaptada às nossas condições. Não é à toa que a gente sempre está em 45º, 6º lugar no PISA, né? Aquele exame que trabalha com as operações básicas, português, matemática, saber usar as 4 operações, escrever um texto, construir um raciocínio, trabalhar com modelo lógico e tal. Então, eu acho que a questão não é ter uma política de desenvolvimento industrial primitiva, ou tacanha, ou pouco ambiciosa, né? Ou adaptada a um país de baixo desenvolvimento. A questão é combinar as coisas. Como é que a gente combina isso? Porque a gente tem tarefas do século XVIII e do século XXI, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente tem a Embraer, tem a Petrobras, tem o setor farmacêutico, que agora ficou em evidência com a crise sanitária, tem áreas, o setor financeiro brasileiro, extremamente sofisticadas, tecnológicas, competitivas, etc. E, ao mesmo tempo, tem 40, 30 milhões de pessoas que dependem do Estado para comer todos os dias. Então, essa é a complexidade do país. E, ao mesmo tempo, tem uma nova geração aí de pessoas que trabalham com tecnologia e tudo sem ensino formal também, que é um outro desafio de como você incorpora essa rapaziada também, né? Exatamente. E uma diáspora de cientistas e cérebros nesse período de crise terrível, né? Que vai nos custar muito caro no futuro, né? Se alguém pergunta se o Ministério da Educação tem bala na agulha, vão lembrar do ex-ministro que leva revólver para o aeroporto. Né? Mas não sabe manejar nem a bala na agulha. É um perigo o ministro com bala na agulha. Apesar da piada infame, ela retrata um pouco bem o roteiro do país, né? Um filme B. Mas, enfim, são muitos debates, né, Nassif? São muitas questões interligadas, né? Sim. João Furtado, o final é seu, João Furtado. João Furtado ele tem timidez para interferir na... Não, eu queria fazer um contraponto muito rápido ao que disse o Jackson sobre a educação brasileira. Nós nunca tivemos uma geração tão preparada quanto esta que nós formamos nos últimos 20 anos. Nós temos não apenas uma enorme expansão do sistema de ensino superior, mas também do ensino técnico. Então, Jackson, eu concordo com você sobre o estoque passado de pessoas relativamente mal formadas ou insuficientemente formadas. Mas isso não deveria reduzir as nossas ambições, porque nos últimos 20 anos, eu acho que, em grande medida, como resultado da Constituição de 88, houve, por parte de sucessivos governos, investimentos nessa direção, e eu acho que, neste século, houve uma capilarização disso. Jackson, o mapa do Rio Grande do Sul, em termos de institutos federais e do Instituto Farroupilha, a quantidade de cursos técnicos espalhados pelo estado todo é muito impressionante. Sim. E muitas dessas pessoas estão mais bem formadas do que as vagas que nós lhes oferecemos. É por isso que nós precisamos levar novas tecnologias para dentro das empresas, é por isso que nós precisamos qualificar a produção das empresas e fazer aquilo que o Sérgio Léo lembrou na sua primeira pergunta, que é colocar as tecnologias digitais não apenas para melhorar o almoxerifado e o departamento pessoal, mas para melhorar os processos de concepção de produtos e de fabricação. E, para isso, nós temos pessoas formadas no Brasil todo. Ô, João, esses currículos estão atualizados, esses currículos dessas escolas, essa enorme disseminação? Sérgio, esses currículos são currículos criados nos últimos 20 anos, com pessoas que, às vezes, em muitos casos, são pessoas formadas nas melhores universidades do país. E outras pessoas que têm uma inserção regional na própria indústria
E esta combinação é muito positiva. Eu convido as pessoas que têm dúvidas sobre este argumento, e eu aceito que muitas pessoas tenham dúvidas, a entrar nas propostas pedagógicas que estão disponíveis em vários desses institutos federais, dessas escolas técnicas federais, desses institutos superiores, para ver a qualidade do corpo docente, o currículo do corpo docente desses lugares e as propostas pedagógicas do curso. Nós temos a melhor geração de pessoas que o Brasil já teve. Pessoal, eu tenho tido contato com alguns, em Minas, aqui na Poli, tudo, com ferramentas desenvolvidas. Eles estão desenvolvendo pequenas ferramentas para diagnósticos de doença. São coisas fantásticas. O que você não percebe são estruturas capazes de transformar essas ideias em produtos colocados no mercado, né? Bom, queria agradecer muito aí a participação do Jackson, do Rogério, do Sérgio e do João, e eu acho que todos nós saímos aqui com a plena convicção de que, quando se retomar as políticas públicas ainda, nós temos um belíssimo estoque que resistiu a crises, essas diversas crises aí, estão prontos aí para serem convocados para essa recuperação do Brasil. Pessoal, um grande abraço e muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau.